Apresento então a vocês o Danilo Patsdorf, que vai fazer a nossa fala hoje. O Danilo ele é artista, educador e pesquisador do corpo. Ele é autor dos livros Sobre Aquilo que Um Dia Chamaram Corpo, Corporalidade nas Ambiências Digitais e Como Descansar lo Indescansable. É, é doutor é doutor em arte e educação pela ECA. Por acreditar que a parte mais legal do fazer artístico não é o mostrar, mas sim o sentir com, tem se dedicado a criar e conduzir experiências somáticas em grupo para acessarmos coletivamente os estados extraordinários de percepção de si, do outro e da realidade, por meio da dança, do yoga, da filosofia e da massoterapia. Bailarino de formação moderna e contemporânea, há 13 anos estuda e pratica a técnica de dança Martha Graham. E hoje ele vai fazer agora a fala Pornografia, Iconofilia e Magia. Oi pessoal, boa noite. Valeu por terem ficado nessa noite fria, sexta-feira, São Paulo, pra gente conversar, como o Ari falou, sobre pornografia, imagem, iconofilia e magia, que o Thiago e o Núcleo, me convidaram para participar de um ciclo de falas que várias pessoas estão fazendo ao final da peça. E não é a ideia de comentar a peça, explicar a peça, nada disso, é eu cruzar as minhas pesquisas com a pesquisa de vocês para a gente ver o que dá para a gente levar de reflexão nesse campo mais da conversa, da teoria e tal, né? E com essa minha breve jovem trajetória que foi apresentada, eu estou tentando compreender, na teoria e na prática, de que maneira o neoliberalismo, essa fase mais avançada do capitalismo, ela está se instalando na nossa sensibilidade. Então, de que maneira a gente está somatizando essas estratégias de controle. Então, a nossa submissão a esse sistema, ele não vem só pela coerção física externa, por toda a violência que a gente conhece, mas vem também a partir de dentro, né? Existe um consentimento que a gente passa a reproduzir essa estrutura de maneira crítica e às vezes até de maneira prazerosa. Então são essas as dobras que o neoliberalismo tem feito. E conheci o Thiago, quem começa esse núcleo 8 anos atrás, numa residência artística que eu propus muito doida, que a gente terminou fazendo um culto na Praça da Sé. E enfim, desde então a gente vai se encontrando e desencontrando. Nossa trajetória hoje de manhã, fiquei pensando que ela fica fazendo assim, né? Eu espero que em algum momento a gente faça assim também. E então acho que esse convite rolou um pouco dessas nossas proximidades, por essas convergências do nosso trabalho, né? E atualmente o meu percurso como artista, educador, pesquisador tem sido também conduzir um curso sobre pornografia, que é um assunto que está meio no hype do momento, né? Tá várias pessoas falando sobre isso. Eu também levantei a mão e falei, eu também tenho algo a dizer sobre esse objeto cultural, porque ele está sendo disputado por várias narrativas, né? Então a gente vê desde sempre a igreja falando sobre isso, então tem cursos de padres falando sobre vício em pornografia, que eu tenho assistido. Tem cursos de feministas falando sobre pornografia, tem cursos de red pills falando sobre pornografia, tem curso da galera do Tantra falando sobre pornografia e também tem eu tentando falar sobre esse objeto cultural, porque me parece que a gente está deixando escapar alguma coisa dele, da pornografia, né? E aí esse curso, inclusive, propaganda, vai rolar a turma do Sesc gratuita agora, dia 13 de junho, sexta-feira. Inscrições já estão abertas, quem quiser lá no meu link no bio. Se não conseguir vaga também, dá para chegar mesmo sem se inscrever. Que vai ser o último encontro de um ciclo de várias palestras de 3 horas cada, né? E aqui eu vou tentar fazer 20 minutinhos para a gente refletir sobre a nossa relação com a pornografia, porque ela tem operado um entrelaçamento entre 3 campos que eram completamente distintos, né? Que é o fisiológico, que é o campo das sensações do nosso corpo, o campo semiótico, que é o campo das imagens, e o campo econômico, que é o campo do lucro, né? Então, esses 3 campos, eles estavam completamente separados 200 anos atrás, e de repente começa a haver uma convergência entre corpo, mídia, sexo e dinheiro. E aí, hoje em dia, a gente não consegue mais desentrelaçar, né? E aí a gente vê que o capitalismo está aprendendo a lucrar com o nosso tesão, com a nossa solidão, com
o nosso medo, o nosso tédio, e imediatamente tem várias plataformas para que a gente possa escoar todos esses afetos, né? E aí no caso da pornografia, ela rompe um trajeto tradicional que a mercadoria precisava fazer para a gente conseguir produzir lucro, né? Que era a produção, a distribuição e o consumo. Essas três fases eram lentas e de repente essas fases elas são imediatas, né? Então eu vejo uma imagem, o meu corpo tem uma reação física e essa reação me atrela cada vez mais aos algoritmos, às telas, e isso vai produzindo cada vez mais lucro, né? Então é imediato esse trânsito entre o fisiológico, o semiótico e o econômico. Isso é uma novidade no nosso contexto. E aí quando eu fiquei sabendo da criação da peça, Heliogábala, a Anarquia Coroada, eu nunca tinha ouvido falar dessa imperatriz travesti de Roma e esse império que tem tantas histórias, né? Aí eu fui estudar, sobretudo hoje de manhã, fiquei tentando ler a história de Heliogábala, que é na historiografia narrada como Heliogábalo. E, enfim, uma história muito doida, gente. Vamos atrás pra sacar todos esses personagens, essas Júlias. E aí, Heliogábala foi assassinada com 18 anos, se eu não me engano. E aí na historiografia ela se casou 5 vezes, sendo que ela casou com uma mulher que não podia ter casado, que aí ela tinha que ser enterrada viva, que eu não sei quem era essa mulher. E aí também era casada com um dos seus escravizados, enfim. Então uma bagunça ali, essa pessoa nesse império, né, que é da onde descende a nossa cultura ocidental. E aí que eu falei, nossa, o que eu vou dizer então, durante 20 minutos, nesse contexto? O que eu pensei em dizer aqui para nós é a gente tentar refletir sobre as heranças do Império Romano na nossa cultura atual, refletindo então essa relação entre o corpo e a imagem, no caso a pornografia. E aí as heranças do Império Romano são muitas, por exemplo, o direito romano, que estrutura a nossa sociedade atual, é completamente uma herança do Império Romano. A nossa arquitetura também tem vários traços que vêm de lá. O latim e, sobretudo, o cristianismo, que ainda é essa força molar que atravessa os nossos corpos, né? E aí, disso tudo, de todas essas heranças, me interessa resgatar uma disputa estética intensa que rolou lá no Império Romano, mas que foi 5 séculos depois de Heliogábalo. Que aí já era o cristianismo a religião oficial do Império, que é a partir do final do século IV, e o Império Romano, enfim, não vai dar tempo, né? Mas ele se divide em dois, em um momento, o Império Ocidental e o Império Oriental, que é o chamado Império Bizantino. E aí lá no Império Bizantino, bom, antes disso, o cristianismo, ele é um dos 3 monoteísmos que floresceram lá no Oriente Médio, né? Então aí vem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? Desses 3 grandes troncos religiosos que estruturam até hoje a nossa vida, apenas o cristianismo se dedicou a representar o corpo de Deus. Os outros 2 monoteísmos, judaísmo e islamismo, eles negam a representação de Deus porque dizem é impossível a gente representar o corpo de Deus porque a representação sempre será menor, depauperada em relação a essa força, né? E aí o cristianismo fala, não, peraí, deixa que eu vou representar então, e aí a gente conhece toda essa tradição de representações de Cristo em todos os lugares, do crucifixo, e uma galera pelada a todo momento, apesar da repressão sexual. Então, apenas o cristianismo, dessas 3 forças macro, que se dedica a isso. Quem é contra a representação do corpo de Deus, na semiótica, isso é chamado de iconoclastia. Então, a iconoclastia é a destruição dos ícones, né? Nós somos contra a representação de Deus. Então, os muçulmanos não representam Deus, porque dizem que a representação sempre vai ser menor em relação a essa força, né? Inclusive, só usam formas geométricas se você vai tentar ver a representação de Deus, né? Diferente na cultura cristã, que aí tem essa representação antropocêntrica de Deus, humanoide, em que a gente tem esculturas, pinturas, as igrejas, os vitrais, e aí vocês vão tentando lembrar de tudo que vocês já viram de cristianismo, né? A Pietà lá com Jesus Cristo morto, o êxtase de Santa Teresa de Bernini, super famoso, né? Ela tendo aquele êxtase e o anjo lançando uma flecha no quadril dela. Então tem todas as imagens, o São Sebastião, já viram? Todo flechado também, meio gozando com a sua morte. Enfim, então tem muitas imagens, essas representações do corpo nu dentro
da doutrina cristã. E lá no Império Bizantino, no século VIII depois de Cristo, teve uma grande disputa entre o poder monárquico, a realeza, os reis, contra o poder da igreja, que era a mesma coisa, né? Mas eles brigavam entre si, como vocês viram, todo mundo se matando e se comendo. Então, nessa briga, o poder imperial dos reis começou a perceber que a igreja estava crescendo cada vez mais, falou, o que a gente pode criar de treta interna ali no movimento para que a gente fragilize a igreja. Aí eles se inspiraram na iconoclastia muçulmana, que estava invadindo o Império Bizantino, e falou, vamos acusar esses padres, a igreja, de idolatria. Então, olha, vocês que têm imagens espalhadas em todos os seus templos, em todos os cantos, vocês estão enganados, vocês estão adorando um pedaço de papel, vocês estão adorando uma esculturinha de madeira, vocês estão adorando estátuas, mas não Deus. Isso está desviando vocês da verdadeira conexão divina. Nisso começam guerras, pessoas se matam, porque aí vem os iconoclastas destruindo as igrejas e os templos, né? Que depois isso acontece novamente no século XVI, vocês devem lembrar da Reforma Protestante, quando os primeiros evangélicos começam a também invadir as igrejas e destruir as imagens, né? Então, isso é uma estratégia política, por meio de preceitos filosóficos, metafísicos, você fragilizar o poder do império. E, então, o Império Bizantino sofre o que é chamado na história de querela das imagens, né? Quando tem essa ofensiva iconoclasta contra a Igreja Católica. E a Igreja ela acaba vencendo essa disputa, criando um novo conceito. Então ela faz uma reforma filosófica dizendo, olha, vocês estão dizendo que nós adoramos imagens, mas nós não adoramos imagens, nós veneramos as imagens. Então eles fazem uma bifurcação conceitual e assim eles se livram de toda essa guerra que estava acontecendo. E esse processo de venerar as imagens, diferente de adorar, é o momento em que eles inauguram a palavra ícone. Então aqui que começa a ficar interessante a minha fala. O ícone são essas representações do corpo de Deus, que a igreja vai dizer, a gente não está adorando esta imagem, a gente está usando ela como um veículo pedagógico para os analfabetos compreenderem o que é Deus. Então, por isso eles falam, vai ter que ter imagem em todos os lugares, porque os analfabetos não sabem ler em latim, e eles precisam ver uma imagem que nos explique o que é Deus, né? E assim começam, então, os ícones. O ícone são essas representações do corpo de Deus, que substituem o original. Então, a presença da imagem aqui, até hoje, né? Os católicos passam na frente da igreja, você tem que fazer o sinal da cruz. Fui na missa um dia com a minha mãe, na Páscoa, aí eles passam a cruz assim, todo mundo se abaixa, né? Então, esse ícone, essa imagem, ela tem um poder, ela tem uma magia no corpo dos fiéis. E aí, por meio da imagem, então, do ícone, você consegue conceber e venerar a presença de Deus. E essa valorização do ícone, da imagem, da representação, é o que é chamado na historiografia de iconofilia. Então a iconofilia é o amor, a atração, o respeito às imagens, diferente da iconoclastia, né? Só que, se a gente vai estudar o significado da palavra imagem, a etimologia da palavra imagem, no latim ela vem de imago. Então a primeira vez que surge a palavra imagem é lá de imago, e imago eram os retratos dos reis mortos. Então toda imagem, as primeiras imagens eram sempre retratos dos reis mortos, né? E assim como os ícones, que depois viraram ícones, também são essas máscaras que você fica fazendo das pessoas mortas. Ou os eidolons, que depois viram os ídolos. Então várias culturas, diante da morte dos reis, né? Por exemplo, a cultura egípcia criou a mumificação, para você tentar manter o corpo ali do deus rei, né? Que é a mesma coisa. Tem essas máscaras mortuárias, tem as pinturas. Então a gente percebe que todas as imagens, elas têm um fundo fantasmagórico. Todas as imagens, no fundo, são um grande paradoxo, que é a presentificação de uma ausência. E por isso ela é um objeto mágico desde sempre, né? Ela desperta na gente uma devoção diante de um signo. Então, um papel com uma carinha desenhada de Jesus Cristo, a gente não pode picotar isso. Isso seria uma ofensa, seria uma heresia, porque aquilo não é só um papel desenhado no rosto. Aquilo é a própria representação de Deus, né? Então,
Não existe nada mais mágico do que isso, a gente sentir respeito, apego e proximidade às imagens. Esse é a estrutura da nossa sociedade, né? E mesmo hoje, após séculos de racionalização, com toda a cultura ocidental, com o iluminismo, o que remanesce do nosso comportamento mítico frente às imagens? Então é isso que eu estou interessado em entender. O que remanesce, o que resta do nosso comportamento mítico diante das imagens hoje, 2025, mesmo depois de toda a racionalização, né? Então a gente tem uma certa proximidade, um certo apego a selfies, por exemplo, que gera muito mais engajamento, né? A gente tem proximidade com os nudes, que a gente recebe a intimidade da pessoa. Então a nossa relação com a imagem, apesar de toda a racionalização, continua sendo de ordem mítica, de ordem mágica, né? Tanto que a gente fica alisando, venerando tantas imagens e de maneira incontável. Eu vi um dado que por dia a gente envia 7 bilhões de imagens só no WhatsApp. Sem Instagram, sem Twitter, só no WhatsApp são 7 bilhões de imagens por dia que a gente envia, né? Então essa devoração que a gente tem das imagens hoje, que é impossível devorar sem ser devorado, né? Assim como a gente devora as imagens, elas também nos devoram. Essa que a gente chama também de vício em telas, que a gente fica o dia inteiro tentando comer imagens, essa iconofagia insaciável, ela me parece remeter a uma relação de culto, de encantamento, de magia, ainda com o signo, né? Com as imagens. Porém, num contexto de esquerda, que suponho que estejamos aqui nessa sala, num contexto de um viés ideológico de esquerda, uma leitura crítica de esquerda da imagem, a gente tende a menosprezar o seu poder, né? Então, a esquerda, ela vem de uma tradição racionalista que começa lá na Revolução Francesa, e essa corrente ideológica, ela tende a achar que a imagem é apenas um veículo ideológico de manipulação racional das massas, né? Porém, o que eu estou invocando aqui é que a imagem, o ícone, ela não opera somente em circuitos racionais. Ela também opera em circuitos míticos, libidinais, religiosos, desejantes, ou seja, ela move outras estruturas irracionais do nosso ser. E aí fiquei pensando na minha bolha, o show da Lady Gaga, que várias amigas foram para lá, e uma amiga gastou assim, R$6 mil em Airbnb, não sei o que, só que sem dinheiro, sem dívida. Eu falei, amiga, faz sentido você se ferrar para ir assistir um show na areia, sem dinheiro, sem tempo? Eu tentei invocar argumentos racionais, mas não fazia sentido nenhum argumento, porque a devoção dela por esse ícone, isso era mediatizado, né? O ícone da cultura pop, a devoção por esse ícone era muito maior que ela, e ela precisava ir para aquele lugar, né? Então, não tem argumento racional que medie uma pessoa com um ícone, porque é de outra ordem essa captura, né? Então, essa peregrinação que a pessoa faz, esse sacrifício para chegar próximo do ícone, do corpo original de Deus, e no caso ela venera Lady Gaga, mas a gente poderia falar o mesmo do Bolsonaro, com as pessoas todas, poderíamos falar o mesmo do Lula, poderíamos falar o mesmo de qualquer figura que é alçada a essa condição de ícone da cultura, né? Então, quando a gente fala de imagens, dos ícones, é impossível a gente invocar essa dimensão racional. A gente tem que trabalhar numa outra ordem, né? Nessa ordem mítica. E aí que está a contradição estética, filosófica das pessoas de esquerda, eu incluso, obviamente. Tendemos a fazer uma interpretação pública das imagens nessa chave racionalista e iconoclasta. Estão acompanhando? A gente tende a fazer essa leitura pública, não. As imagens é só uma pornografia lá que está guardada no seu... É algo menor, né? Porém, no consumo íntimo, no consumo privado, ela é algo que mexe nas nossas estruturas mais profundas. Eu tenho uma relação de devoção com essas imagens, né? Então, uma leitura pública iconoclasta, mas um consumo privado iconófilo. Eu acho que é essa grande contradição que está acontecendo no nosso momento. E, por conta desse passado racionalista, a esquerda, atualmente, ela tenta disputar modos de pensar. E a gente tende a achar que precisamos
conduzir as massas à emancipação por meio da reflexão racional, né? Então, argumentos que decodifiquem a realidade. Enquanto a direita, ela já aprendeu a disputar os modos de desejar, ao invés dos modos de pensar. E ela se utiliza do gozo como meio de sujeição a essa estrutura, né? E aí, qual é o mais forte? O que move as massas? O tesão ou o pensamento? O racional ou o libidinal? E aí as imagens, sejam pornográficas ou não, portanto, elas disparam esses circuitos libidinais na gente desde o Império Romano, que é onde começa essa treta iconoclasta e iconofílica, né? E desde aquela época, eles tinham várias imagens, isso tem registros, mas hoje eu não trouxe nenhum, de que haviam ícones que você precisava beijá-los quando você passava, igual minha mãe beijando o pé da cruz de Cristo, e tem imagens que foram apagadas de tantos beijos que elas receberam, né? Tamanha relação entre a boca e o ícone, né? Então existe uma proximidade, a gente saliva quando a gente vê a imagem. Eu, quando vejo pornô, às vezes, minha boca saliva, eu quase cuspo para usar essa saliva, né? Então existe esse circuito, de novo, fisiológico, semiótico, econômico, né? E, portanto, nós herdamos um princípio estético iconófilo que nos faz venerar essas imagens como puras presenças mágicas. E a minha pergunta, então, é o quanto disso está presente na nossa atual relação com a pornografia? E não só com as representações do corpo nas redes sociais, com as selfies e com os nudes, né? O que remanesce desse princípio estético iconófilo, dessa veneração? E se a gente vai estudar, então, o conceito, a história do Ocidente, a gente vai ver que a sexualidade, a expressão dela, ela sofreu uma profunda repressão, vocês devem sentir no corpo de vocês, né? E ela continua acontecendo, mas ela foi muito mais voraz até meados do século XX. E, por exemplo, a masturbação, ela foi patologizada até 1920. Até 1920 existia cinto de castidade sendo vendido no mercado para você amarrar o seu filho ou sua filha adolescente para ele não ficar se masturbando. Isso faz 100 anos, 105 anos, né? Por exemplo, a homossexualidade, ela deixou de ser uma patologia em 1973. Então, eu e outros homossexuais, até 73 você é considerado louco, maluco, e isso permite o Estado te prender, te matar, fazer batida policial, o que ele quiser, né? E a transgeneridade foi considerada um transtorno mental até 2018, antes de ontem, né? Então é muito recente que a repressão da sexualidade está começando a afrouxar os seus grilhões. Só que o mercado, ele sacou isso, ele percebeu que era melhor liberar a sexualidade do que só ficar reprimindo ela. Tanto que a pornografia, ela tem uma virada comercial em 1972 com o filme Garganta Profunda. Então ele é o primeiro filme que consegue entrar no cinema comercial. Até então a pornografia também era proibida pelas leis anti-obscenidade, você não podia ter imagens obscenas no circuito comercial. Em 1972, de repente, eles conseguem inverter isso, e foi o filme com maior bilheteria da história dos Estados Unidos lá na época, e até hoje é uma das 10 maiores bilheterias da história do cinema. E esse filme, Garganta Profunda, custou $25 mil para ser produzido, ou seja, nada, dinheiro de pinga para essa indústria, mas ele lucrou $600 milhões. Investiu 25 mil, ganhou 600 milhões. Ali ele descobre uma mina de ouro, né? Essa mercadoria, a pornografia, que é possível você lucrar simplesmente filmando um boquete, que é o que o Garganta Profunda inaugura, né? O boquete com o kill shot, que é chamado, o enquadramento da ejaculação. Então, isso que a gente vê hoje no pornô, que é comum, de tirar o pau para fora e dar um close no pau gozando, que a gente acha que é normal isso, foi uma operação semiótica inaugurada pelo filme Garganta Profunda. E dali em diante, todo mundo passou a seguir essa fórmula pornográfica para trazer dinheiro, né? Inclusive tinha manuais de como fazer pornô nos anos 70 que falava, se você não tiver o kill shot, que eles chamavam também de money shot, isso não é um filme pornô. E toda essa iconografia, ela é replicada hoje em dia em vários contextos, né? E aí, diante desse objeto cultural, que eu estou aqui apontando os fundamentos neoliberais dele, eu tenho uma postura pró-pornografia. Eu não acho que a gente precisa cancelar, proibir, pelo contrário, eu acho que ela é uma aliada de vários processos políticos, e vou comentar alguns.
E diante desse objeto, né, que está no hype agora, por isso está todo mundo tentando falar, a direita ela acaba se limitando a um debate moral desse objeto, né? Então fica debatendo a moralidade. A esquerda, querendo combater a moralidade, vai debater a sua dimensão política, os direitos das pessoas, a dignidade das trabalhadoras. Eu acho que ainda assim a gente não contemplou a totalidade, a complexidade desse objeto, que é, a gente está se desviando do debate estético implícito também no objeto pornográfico. Então a gente está deixando de falar sobre o mistério, sobre a magia, que é como é que o nosso corpo reage a um ícone, a uma imagem, a um signo, né? Como é que um desenho, inclusive essa é uma curiosidade, o termo mais pesquisado hoje, no maior site de pornô que é o Pornhub, é hentai. Então hoje em dia o termo mais pesquisado não é o que a gente imagina nos debates políticos de pornografia, pelo contrário, a gente quer ver anime transando. Esse é a maior tag procurada hoje em dia. A segunda, curiosidade, a gente estava preparado para falar isso, MILF, que é uma sigla para Mother I'd Like to Fuck, mães que eu gostaria de fuder. Então é totalmente oposto à cultura das novinhas, né? Que a gente acha que hoje em dia é a novinha, não sei o que está na mídia, só que na verdade no íntimo das casas, nos quartos, a gente procura mães que eu gostaria de fuder, e não as novinhas, depois de hentai, e por aí vai, né? Então, como que a pornografia revela algumas coisas que a gente não está trazendo a público, né? Então eu estou interessado em falar dessa dimensão estética da pornografia enquanto um objeto mágico que presentifica uma ausência. E o que eu estou descobrindo nas minhas pesquisas, com vários autores e autoras que eu não estou citando aqui por conta de tempo, é de que talvez a nossa excitação atualmente seja muito maior pelo artificial do que pelo natural. Então talvez a gente esteja vivendo uma virada, que um autor chama de sex appeal do inorgânico, em que nós temos muito mais interesse pelo artificial do que pelo natural. Então nesse sentido, a pornografia ela deflagra um aspecto ancestral da nossa humanidade, né? Essa relação inseparável entre imagem e morte, entre imagem e magia. E a gente está negligenciando então esse debate também metafísico, né? Da onde viemos, para onde vamos, o que é o ser, qual que é a nossa relação com o tempo, com a morte, com o mistério, com a existência. Então existe um fundamento metafísico nesse debate da nossa relação do corpo com a imagem. Pornografia, iconofilia e magia. E aí, para concluir, por que eu estou levantando essa reflexão numa sexta-noite fria, após essa peça que a gente acabou de ver? É porque eu acho que a gente precisa, sobretudo no contexto de esquerda, reformar a nossa interpretação da imagem e da pornografia, reconhecendo que elas são objetos mágicos que disparam nossos desejos e condicionam o nosso destino. Por exemplo, quais são as consequências disso na macropolítica? Todo mundo que está aqui viveu o ano de 2018, que foi a eleição do Bolsonaro, e na época prenderam o Lula, e aí entrou o Haddad, né, no lugar dele para disputar. E aí na última semana estavam as pesquisas mostrando que o Bolsonaro ia ser eleito, e aí todo mundo da minha bolha entrou em crise e falou: gente, precisamos ir da rua fazer o vira-voto. A gente precisa conversar com os trabalhadores na porta do metrô para conseguir virar voto, porque eu não topei fazer esse vira-voto na última semana. E eu falei: gente, eu acho que essas pessoas estão convencidas numa outra dimensão, também nessa dimensão mítica. Não vai ter argumento racional em cima da hora que vai conseguir fazer essa manobra nacional para fazer a eleição desse outro cara. E aí eu brincava na época. Tá sendo gravado um monte de besteira que eu tô falando, talvez amanhã eu não concorde mais, tá bem? Quem estiver na gravação. Eu falava: eu não topo ir virar voto, o que eu topo é a gente fazer uma vaquinha, colocar um ringue no meio do Anhangabaú, contratar 2 go-go boys, sósias, um do Bolsonaro, outro do Haddad, eu tô falando sério, colocá-los numa calcinha fio dental, lambuzá-los de um óleo muito brilhante, colocá-los para guerrear ali, se bater, se espancar de uma maneira sexy, e o Haddad, o sósia do Haddad vai vencer.
a gente vai filmar isso, disparar nas redes sociais, e depois vai ter um segundo take em que esses sósias vão transar, o Haddad vai comer o cu do Bolsonaro, e a gente vai soltar essa imagem no OnlyFans. Eu acho que isso geraria muitos mais votos do que eu ir lá na porta do metrô falar, trabalhadores, olha esse homem de terno, ele é professor da USP, o Haddad, ele vai fazer... Não havia, naquele contexto, que argumento... Vocês já entenderam, né? Então, recorrer à imagem racional de um docente universitário de terno com bela... não geraria identificação nesse contexto de dissonância cognitiva hiperexcitada e hiperdistraída em que estamos, né? Então tem que falar gritando, tem que ter uns surtinhos na fala, como o Bolsonaro ou como os pastores, né? A gente tem que sair dessa comunicação racional. Por isso que eu acho que tem que fazer uma popificação da campanha política. Então, disputar as telas, na minha opinião, é tão importante, não é mais, é tão importante quanto disputar as ruas. Não é para cancelar a rua, mas é para olhar para as mídias, porque a gente tende a achar que ela é menor, né? Existe uma ideia de um sacrifício da rua como essa coisa penosa, heróica, que compensa, apesar da chuva e das bombas da polícia. Eu acho que essa valoração, essa hierarquia entre o original e a cópia, o corpo e a imagem, as ruas e as mídias, elas não são mais producentes no contexto neoliberal, digitalizado, pós-pandêmico, borderline, hiperexcitado que a gente vive, né? Então, essa valoração não faz mais sentido. O que é o corpo, o que é a imagem? O que é online, o que é offline? O que é a mídia, o que é a rua? Já fundiu tudo isso faz tempo e a direita já entendeu muito antes da esquerda. E aí, temos eleições no próximo ano, 2026, e temos a IA, a inteligência artificial, bombando. Não sei se vocês estão vendo, teve mais um avanço agora, que a gente pode criar qualquer coisa e sai um vídeo pronto, que as tia do Zap pira, a minha mãe incluso. E eu acho que nós precisamos criar grupos de produção e disseminação de fake news de esquerda. A gente precisa começar a jogar baixo, como a direita joga, e somos nós, os jovens, que vão ter que fazer essa disputa. Porque eles têm um Steve Bannon, não sei se vocês conhecem, procurem saber, que é um fodão que manipula a extrema-direita na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, né? Cadê o nosso Steve Bannon de esquerda, borderline, doidão, hiperexcitado, punheteiro, que precisa sair dessa cartilha moral que a esquerda criou para si, né? E quando o sexo irrompe na esfera pública, seja lá desde Heliogábala até hoje, a gente vê que gera desestabilização, né? Então, Heliogábala também foi assassinada não só por isso, várias disputas de poder, né? Mas também pelas orgias que ela ficava fazendo, muito louca lá. Então, o sexo, na eclosão ali da administração pública, ela gera uma desestabilização, né? E a pornografia, antes do século XX, ela foi utilizada como instrumento político de desmoralização do clero e da burguesia. Isso é um livro chamado A Invenção da Pornografia, Obscenidade e as Origens da Modernidade, que aí a autora, Lynn Hunt, ela narra como que a pornografia tinha esse cunho político do século XVI ao século XVIII. E foi graças a ela que conseguiram operar a Revolução Francesa, que fundou a democracia representativa burguesa que a gente vive agora, né? Não que seja melhor, mas está um pouquinho, não sei, está um pouquinho mais interessante do que os impérios absolutistas, né? E aí, será que nesse contexto que a gente está hoje, está todo mundo arrombado, a gente consegue reativar a dimensão política da imagem pornográfica? E aí, em 2017, também a gente viveu a eleição do Dória, aqui na Prefeitura de São Paulo, né, de primeiro turno. E não sei se vocês lembram, umas semanas antes, apareceu um vídeo dele fazendo uma orgia. Que aí todo mundo no Facebook, na época era Facebook, todo mundo compartilhou, eu abri o rolava meu feed do Facebook, todos da minha bolha de esquerda, compartilhando a orgia do João Dória, suposta, né? E aí todo mundo falando de texto, da hipocrisia da direita, que fala que não transa, e aí eu levantei e falei, gente, eu acho que foi o próprio João Dória que soltou esse vídeo. Foi ele quem soltou, isso daí catapultou o nome dele em todos os algoritmos. E todos os punheteiros de direita assistiram aquilo e votaram nele com convicção. Não havia mais o que fosse feito. Então, desde Heliogábala até hoje, essas irrupções da sexualidade na máquina pública
causa alguma coisa. E nós, de esquerda, não estamos sabendo usar a imagem pornográfica. Por exemplo, 2018, eu também estava na frente dessa cena, quem estava no Bloco U viu duas performers, uma mijando em cima da outra, isso foi filmado e Bolsonaro postou o que é Golden Shower. E a partir dali toda uma perseguição se instaurou, né? Então eles sabem capturar essas imagens pornográficas e usar ao seu próprio favor. A gente está patinando em relação a isso. Então, como nós que estamos aqui nessa noite, 11 da noite, sexta-feira, refletindo, criar estratégias de pornoterrorismo, né? Que é um termo da Diana Torres, que é uma performer pornoterrorista espanhola. Como criarmos estratégias de pornoterrorismo em que a gente consiga perturbar essa estrutura, né? Por exemplo, ano passado, não sei quem, obviamente ninguém sabe quem foi, criaram uma imagem, vocês devem ter visto, do Trump chupando o pé do Elon Musk. E alguém conseguiu soltar isso nos prédios do governo norte-americano, né? Essa imagem do presidente eleito na época, ele tinha acabado de ser eleito, mamando o pé do Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, vocês sabem, né? Então eu acho que a gente precisa começar a reconhecer essa dimensão iconófila, essa iconofilia, essa relação mágica que nós temos com a imagem, dentro do contexto de esquerda, para a gente disputar as mídias e balançar esse jogo político, né? Então, revelar as hipocrisias, denunciar violências, conquistar direitos, disputar imaginários, atiçar desejos e fundar novas realidades. Outros modos de ver menos cafetinados pela estrutura capitalista como a gente está vivendo hoje. Como fazer isso? Não é um problema meu, é um problema nosso, felizmente. Eu não tenho a resposta, mas está aqui a minha provocação brevíssima, a partir da peça e dos meus estudos, para que a gente dispute a dimensão mágica da imagem, sem negar a pornografia, pelo contrário, se apropriando disso, para que a gente consiga perturbar tudo que está anunciado do que a gente está vivendo, né? O PL da devastação e por aí vai, tudo que vocês devem estar sabendo. Se não estão, procurem saber, porque vai entrar no de todo mundo com areia. Então é isso, gente. Obrigadíssimo. Sigamos. Valeu.